estava comentando, na última quarta-feira nós falamos sobre a parte de monitoramento de perímetro, como isso pode fazer a diferença, né? A gente citou as diversas tecnologias, como que pode ser feito e tudo mais, e agora a gente vai propor uma solução, né? Vai ser o FlexZone, que é a nossa solução de cabo microfônico. Então, como a gente viu na última quarta-feira, a tecnologia do sensor seria sensor cerco ou muro. Ele é passivo por não ter nenhum equipamento elétrico em campo, a não ser o próprio processador, né, que não necessariamente vai estar em campo. E aí o nosso exemplo, né, o FlexZone. Então, perfeito. Quais são as vantagens principais do FlexZone para monitoramento de perímetro, né? Quais são as características dele que vai fazer com que ele se diferencie de outras soluções de monitoramento de perímetro, ou mesmo, por exemplo, quando a gente compara para o monitoramento de câmeras e tudo mais. Então, ele minimiza os requisitos de infraestrutura, uma vez que ele vai precisar só de pontos de energia só no processador, baixa taxa de alarme falso, nós vamos detalhar daqui a pouquinho, simples de instalar e manter, custo-benefício para sites grandes e pequenos que se ajustam bem. Isso a gente vai ver melhor quando a gente for começar a trabalhar as cotações, né? Confiável em ambientes externos severos e integrado aos principais sistemas de SMS ou VMS. VMS a gente está bem conectado, né? Que seria o caso, por exemplo, do Symfony e outros mais. O SMS seria uma aplicação, uma interface gráfica específica para o monitoramento de perímetro. No frigir dos ovos é a interface de monitoramento. Bom, então quando a gente fala de requisitos mínimos de infraestrutura, a gente destaca que é necessário apenas um processador a cada 600 metros de cabo. Tá? As zonas são criadas via software, até 60 zonas por processador, ou seja, se daqui a pouco eu quero mudar o zoneamento, se eu quero fazer alguma alteração, eu não tenho que mudar o que está em campo, o que está instalado em campo, é tudo via software. É necessário apenas uma fonte de alimentação para cada 5 processadores. Isso porque, na hora que eu conecto a fonte de alimentação em um processador, a potência dela vai alimentar até 5 processadores no todo. Tá? Essa é uma fonte proprietária nossa, que é parte do nosso part number, tá? E, além disso, aqui nesse bullet é importante a gente destacar que o próprio cabo sensor vai transmitir a energia para os outros processadores, ou seja, você não vai ter uma necessidade de cabos extra para fazer a alimentação desses outros processadores, ou seja, você vai fazer o monitoramento de até 3 km de cabo, com um único ponto de energia com uma única fonte. Tá? Não é necessário cabo de dados, de comunicação entre os processadores. Por quê? Porque o cabo sensor também transmite a comunicação, ou seja, pelo cabo sensor que já vai estar ali na cerca, fazendo o monitoramento, eu vou transmitir a alimentação para os outros processadores e também fazer a comunicação deles como uma rede. Tá? O FlexZone pode proteger portões, então uma zona dedicada pode ser criada, né, para a área do portão, usando apenas o cabo sensor do FlexZone, sem hardware especial. Dependendo do tipo do portão, dependendo do tipo do acesso, a gente pode fazer esse tipo de monitoramento do portão, por exemplo, com outro sensor, e jogar para dentro também da solução de monitoramento de perímetro do próprio FlexZone. Isso porque no painel ele vai ter entradas de contato seco, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Os processadores podem fornecer energia ou conectividade de rede para dispositivos auxiliares, como, por exemplo, esse outro sensor que a gente acabou de comentar, ou mesmo outros dispositivos do nosso portfólio de monitoramento de perímetro, desculpa. Então, como que é um exemplo de instalação de projeto com o FlexZone? Então, por exemplo, a gente tem um perímetro aí que vai ter pelo menos 1.800, vai ter até 1.800 metros de cabo, por isso 3 processadores. Tá?
Então, eu tenho o processador 1, lance de cabo, emenda, processador 2, lance de cabo, emenda. Por que a emenda? Porque os nossos rolos de cabo, que é um cabo proprietário, eles são fornecidos em rolos de 150 e 220 metros. Então, se eu tenho entre cada processador até 600 metros de cabo, eu vou ter até 4 rolos de 150, por exemplo, né? E 3 emendas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso direitinho. Como a gente havia comentado, como eu tenho só 3 processadores, basta uma fonte de alimentação para atender toda essa rede. Então, nesse desenho, o que a gente pode resumir bem aqui? Eu só vou ter necessidade de ponto de rede e ponto de energia no processador 1, que está perto de está perto onde a gente tem infra, por exemplo. Processador 2 e processador 3, você não precisa levar nenhum tipo de cabo extra, seja de alimentação, seja de dados. Tudo vai ser fornecido, alimentação e dados, via próprio cabo sensor. Esse é um grande diferencial, muito importante destacar isso. Então, no caso de um portão, a gente tem uma figura que ilustra como que é feito o monitoramento do portão. Como a gente havia comentado, a gente pode fazer até 60 zonas por processador, né? E essas zonas podem ser distribuídas de acordo com a necessidade do ambiente. Então, por exemplo, eu posso reservar uma zona só para o portão, para que caso tenha alguma tentativa de intrusão ou arrombamento, abertura do portão, eu vou saber exatamente onde está. Redução de alarmes falsos. Então, o FlexZone, devido à forma como ele processa o sinal, né, ele localiza distúrbios com precisão de até 3 metros, tá? Mais ou menos 3 metros, que seja causado por uma intrusão ou por efeitos ambientais. O nosso grande diferencial, nós conseguimos reduzir a quantidade de alarmes falsos, porque nós analisamos o sinal gerado no cabo com uma alta frequência. Isso permite com que a gente consiga fazer uma análise do ambiente, ou seja, distúrbios ambientais distribuídos, por exemplo, gerados pelo vento, por uma chuva, não vai provocar alarme. Além disso, por conta da nossa tecnologia de processamento adaptativo, ele vai conseguir entender e compensar, por exemplo, quando a cerca aos poucos vai ficando mais velha, de repente vai começar a balançar um pouco mais. Esse tipo de alteração, que é uma alteração lenta, o sistema identifica, processa e adapta no mapeamento dele do cabo, né? Bom, então eu vou mostrar agora um grande diferencial entre o que seria, vamos dizer assim, um concorrente, como que um concorrente processa o sinal e como que o FlexZone processa o sinal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um concorrente, que até o que a gente estava comentando na última quarta-feira, é muito importante nós termos um baixíssimo índice de alarme falso. Então, por exemplo, o que a maioria dos nossos concorrentes locais aqui no Brasil fazem? Eles vão contar a quantidade de excitações que o cabo recebe. Então, o cabo como um todo recebe, por exemplo, um sopro de vento, daqui a pouco um segundo, um terceiro, e logo no quarto ele já vai indicar um alarme. Então, aqui a gente vai ter uma grande quantidade de alarmes falsos, de forma bem rápida, a operação, o monitoramento desse projeto, desse cliente vai passar a ignorar. Então, o sistema de monitoramento de perímetro deixa de ter importância. Em relação ao FlexZone, como a gente estava comentando, ele faz uma amostragem do cabo
uma alta frequência, e nisso ele também segmenta o cabo em N partes. Então ele consegue entender que essas perturbações estão vindo de forma, como eu vou dizer, não estão vindo de forma pontual, eles estão vindo por todo o cabo. Ou seja, é uma chuva, é um vento, seria uma excitação do ambiente. Com isso, ele consegue descartar o que seria um alarme falso, e ele consegue tratar isso. Então, como a gente estava falando, o FlexZone processa de forma variável o sinal para detectar tendências de ruído de fundo ao longo do cabo sensor. E, além disso, ele também tem a capacidade de fazer detecção simultânea. Então, se eu tenho uma pessoa tentando entrar, por exemplo, pelo lado norte, se alguém tentar entrar pelo lado sul, por exemplo, da propriedade, ele vai continuar detectando. Mais uma vez, tudo isso graças ao fato do FlexZone tratar o cabo em vários segmentos e ter uma taxa amostral de monitoramento do cabo mais alta. Mais uma vez, voltando, né, aos pontos que nós listamos como os diferenciais do FlexZone, tem a parte da instalação ser simples e a manutenção ser fácil. Então, o cabo sensor é fixado na cerca com abraçadeiras de plástico ou metal, nós também fornecemos, né? Não é necessário passar o cabo sensor dentro de um conduíte, por exemplo. A gente tem duas opções de cabo, um que é revestimento plástico, que vai atender 99% dos casos. Quando a gente tem a instalação do cabo meio a concertina ou cercas cortantes, nós já temos uma opção de cabo revestido, então você não vai precisar fazer a instalação desse cabo dentro de conduítes. Tá? Não são necessárias ferramentas especiais para emenda ou reparos. Como vocês podem ver aqui no canto superior direito, a gente tem um kit de emenda. Então, o cabo é facilmente decapado e a emenda é feita na forma de fixação por parafusos. Você também não vai precisar nem de mão de obra, nem de ferramentas especiais. Todas as conexões são feitas com terminais removíveis, como a gente está comentando, o kit de emendas e os terminadores. A instalação do processador é feita com um kit simples de montagem em poste, já incluído, como a gente estava comentando. O processador pode ficar no tempo, não tem problema, ele está preparado para isso. A análise variável do sinal faz com que fontes de ruído sejam localizadas rapidamente. Ajustes na configuração e alterações em campo são facilmente feitas por meio de software próprio. Aqui no canto direito inferior a gente tem uma tela do software que a gente usa para fazer a primeira configuração no processador. Então a gente vai dar um IP para ele e vai fazer uma calibração. Fez a calibração e está com o IP configurado, a gente pode fazer isso tudo direto da estação de trabalho, qualquer tipo de ajuste de zoneamento e tudo mais, direto da estação de trabalho, onde está com a nossa tela de monitoramento. Solução econômica para sites grandes e pequenos. Bom, a gente até agora está falando sempre sobre 60 zonas, mas a gente também tem um produto de entrada que faz até 4 zonas nos 600 metros. O processador é o mesmo, a diferença é realmente uma questão mesmo de licenciamento. Então, para projetos onde nós temos um perímetro mais simples, que 4 zonas atendem bem, né, para 600 metros, o FlexZone 4 vai atender. Se você tem um perímetro com muitas PTZs, você quer ter um ajuste fino da zona, quer ter um controle melhor para comandar a PTZ, FlexZone 60. Eventualmente, se você for com FlexZone 4 e precisa de mais zonas, existe a opção também de atualização desse licenciamento do processador para transformar ele para 60 zonas.
Então, um exemplo de instalação simples, onde a gente tem apenas um processador, um Flexonic 4, por exemplo, onde a gente tem, sei lá, uma propriedade, um quadrilátero, né, 4 lados, então vou fazer 4 zonas, norte, sul, leste, oeste. Nesse caso específico, a gente não considerou nenhuma estação de trabalho, não é obrigatório. Se for uma instalação mais simples e o projeto, de repente, pede só o processador de pesos, eu posso lançar os alarmes via contato seco, por exemplo, seria aqui o caso, ou mesmo via integração com um painel de alarmes, por exemplo, para uma central já existente. Tá? Então, posso acionar sirenes, acionar câmeras, iluminação de segurança, tudo via contato seco. Para instalações maiores ou mais complexas, por exemplo, a gente pode ir com Flexonic 60, e aí a gente ilustra aqui 3 processadores, a gente coloca também a nossa interface de integração entre equipamentos em campo e solução de monitoramento, que é o Network Manager. Isso daqui a pouco nós vamos voltar a falar nele. Ele vai ser importante porque toda vez que eu quiser fazer uma instalação com mais de uma solução de monitoramento de perímetro, ou mesmo mais de um processador, esse software, que é da própria Senstar, vai fazer essa camada de integração. E aí eu posso disponibilizar os 3 processadores, por exemplo, e as zonas deles dentro do Symfony, para poder fazer esse monitoramento, comandando câmeras fixas, PTZ e tudo mais, de forma automática, melhorando aí a questão do monitoramento. É importante destacar que como Symfony e as soluções de monitoramento de perímetro, aqui a gente comentando do FlexZone, são todos produtos Senstar, eles já estão nativamente integrados. Ou seja, eu posso ter uma instalação lá com 10 câmeras, licença standard, você já vai ter a integração via software entre o seu Symfony e a sua solução de monitoramento de perímetro. Confiável em ambientes externos e severos. Bom, aqui o destaque acaba sendo mais uma lista aí de características, né? Então, placas de circuito revestido, proteção integrada contra raios, painel do processador com classificação L tipo 4X e PM66, faixa de temperatura operacional entre menos 40 e 70 graus, faixa de umidade operacional de 0 a 100%. Então, assim, aqui a gente tem as classificações, as características, né, do próprio processador, mostrando que ele vai poder ficar instalado no tempo sem problemas. E, mais uma vez, integrado aos principais sistemas de SMS e VMS. Então, é bem capaz, bem provável que um cliente que já trabalhe com um VMS, mesmo que não seja o Symfony, nós já vamos estar integrados. Então, você vai poder fazer uma composição de Flexzone, que é o que a gente está comentando aqui hoje, Xfield, Omnitrax, Ultrawave, ou mesmo os nossos módulos de entradas e saídas, que é o nosso Ultralink. Você vai poder fazer toda essa integração já no VMS instalado. Tudo isso é feito via nosso software de integração que eu havia comentado ali anteriormente, Network Manager. Eu não sei se vocês vão ter som, mas esse é um vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube, onde a gente mostra as vantagens do monitoramento de perímetro integrado ao monitoramento por câmeras. Então, a gente tem, por exemplo, aí uma câmera PTZ que está apontada para uma estrada, mirando também uma pista de decolagem, tá? E aí, quando uma zona do monitoramento de perímetro é alarmada, a câmera PTZ é chamada para um preset específico. Se vocês forem ver, o que a gente tem aqui é uma zona, que é todo esse trecho do perímetro, que está chamando a PTZ. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, um maior número de zonas, por exemplo, ou mesmo um analítico de rastreamento e acompanhamento automático,
eu conseguiria centralizar melhor a pessoa. Mas, de qualquer forma, a câmera já é chamada, o operador passa a ter a liberdade de comandar a câmera. Alguns exemplos de aplicação onde o FlexZone se destaca. Então, a gente se encaixa muito bem, um apelo fortíssimo às usinas solares, né? Hoje está em alta no nosso país, subestações, centros de distribuição e mesmo unidades prisionais. Então, para a gente poder amarrar tudo que a gente comentou até agora, vantagens do FlexZone. Minimiza os recursos de infraestrutura. A gente viu que uma fonte, atende até 5 processadores, ou seja, eu vou precisar de um único ponto de rede, um único ponto de alimentação, e eu vou conseguir fazer um monitoramento de até 3 quilômetros aí, sem nenhum tipo de infraestrutura extra. Baixa taxa de alarme falso, devido à forma como é feito o monitoramento do cabo, né? A alta amostragem e tudo mais reduz bastante a taxa de alarme falso e também garante a precisão de mais ou menos 3 metros. Simples de instalar e manter, a gente viu que não precisa nem de ferramentas específicas. Chave de borne e ferramentas para fazer a decapagem do cabo vão resolver. Custo-benefício para sites grandes e pequenos. Isso vai ficar ainda mais claro quando a gente começar a trabalhar as cotações. A gente vai ver que quando eu faço uma composição processador mais cabo, o tamanho do cabo tem um impacto aí grande na formação do conjunto. Então, eu consigo atender muito bem sites pequenos e sites maiores. Tá? Confiável em ambientes externos e severos, foi o que a gente viu em relação às características físicas, né, do próprio painel. E integrado aos principais sistemas de SMS e VMS, o que garante aí uma melhoria na qualidade do monitoramento. Perfeito, então a gente termina aqui um primeiro bloco